Por que o Oscar é levado tão a sério? Muita gente que diz gostar de cinema, principalmente aquele espectador que, enfim, só assiste o que tá passando, encara o Oscar como um centro do cinema mundial. E assim, o cinema é uma arte global, e o prêmio que supostamente representa o melhor cinema do mundo é dominado quase sempre por um tipo específico de filme. E aqui não tô falando sobre melhor ou pior cinema, eu tô falando de características. E bom, com isso vem a pergunta: o Oscar realmente elege o melhor filme do mundo? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Antes da Segunda Guerra, os Estados Unidos e a Europa eram grandes centros do cinema mundial. França, Alemanha, Itália tinham indústrias cinematográficas muito fortes e principalmente influentes. Na Segunda Guerra, a Europa passava por uma das piores tragédias da história. Diante disso, os cineastas europeus passaram por um grande dilema ético: como representar essa barbárie? Não vou entrar em teoria realista aqui, mas André Bazin, o criador da teoria realista, vai dizer que toda técnica vai em busca de representar a forma. Portanto, representar o cotidiano, a natureza e as coisas que acontecem no mundo. A representação é, sobretudo, uma necessidade humana. Mas, diante daquele horror, a Europa não poderia ficar fazendo filme. Era uma coisa que estava acontecendo agora, no presente. E estava acontecendo em território europeu. Por isso, havia quase um pudor em transformar toda aquela tragédia em um espetáculo cinematográfico. E, enquanto isso, os Estados Unidos estavam em posição diferente. Eles saíram da guerra com sua infraestrutura quase intacta. Hollywood continuava funcionando com toda a sua capacidade industrial. Ou seja, Hollywood continuava produzindo e exportando filmes para o mundo inteiro. Não apenas como indústria, mas como modelo dominante de narrativa cinematográfica. E pouco a pouco, a forma natural de fazer cinema acabava virando a forma americana. E aí que aparece o Oscar, uma premiação americana que premia principalmente os filmes americanos. Às vezes parece que para ganhar um Oscar tem que ter alguns requisitos básicos: um discurso emocionante, uma trilha que cresce no final e um personagem olhando para um horizonte com aquela paisagem linda de fundo. Aí o pessoal acha aquela coisa linda, tocante pra caramba. E na maioria das vezes é uma merda enorme. Não tô falando que o cinema americano seja ruim, nem que ele é pior que outro cinema. Só estou falando que ele não é o único que existe. Um exemplo perfeito que provavelmente alguém vai ficar chateado comigo, mas enfim, acontece, é o filme Forrest Gump. Um filme que todo mundo acha lindíssimo, uma obra-prima do cinema, e fico até triste falar, mas é uma bosta gigante. Pô, Forrest Gump pra mim não dá, cara. Assim, é uma premissa legal e tudo mais, mas o filme a todo momento parece tentar te pegar ali na emoção. Usa uns truquezinhos bem ruins. É só um draminha bobo de romance manipulativo, mas tem um enorme potencial de piorar cada vez mais na minha concepção. É uma grande propaganda americana. Aí o cara fala: eu gosto de cinema, meu preferido é Forrest Gump. É esse tipo de gente que baseia o gosto no Oscar. E assim, o cinema não se resume só a esse tipo de narrativa. Existem cineastas que não estão interessados em contar uma história da forma tradicional. Por exemplo, vamos pegar aqui, Persona do Bergman e Espelho do Tarkovsky. Eles funcionam com imagens, memórias, símbolos. É mais uma experiência sensorial do que uma narrativa em si. A preocupação com a mise-en-scène, a fragmentação narrativa, a contemplação imagética, esse tipo de cinema exige uma outra forma de olhar. Aí você mostra Persona pra esse cara aí do Forrest Gump. Pô, cara, esse filme aí é sobre o quê? Cara, não é sobre nada, é uma experiência, só assiste aí. Mas isso aí é um flashback ou é um sonho? Cara, só assiste aí, porra. Ou, cara, me dá um spoiler aí do que acontece. Ah, vai pro caralho, pô. Não tem spoiler pra dar, é só você assistir a tela e sentir aquilo que tá acontecendo. E aí, na maioria das vezes, o cara não consegue entender o conceito. E que o cara fala quando termina o filme? Que o filme é chato. Porra, chato porque você só conhece o cinema americano. Você foi ensinado a assistir os filmes apenas dessa forma. No Oscar, outras formas de cinema acabam ficando invisíveis. Não tô nem falando de abstração total, mas filmes que não seguem a lógica americana do jeito que ela é, normalmente não são vistos. Filmes experimentais, cinema contemplativo, a maioria nem conhece. Isso significa que o cinema americano é ruim?
Não, de forma nenhuma. O cinema hollywoodiano produziu filmes muito importantes para a história do cinema. Não tô nem falando que Uma Batalha Após a Outra, Marte Supreme, Pecadores sejam filmes ruins. Na verdade, tem filmes realmente muito bons no Oscar, mas eles não são os únicos que existem. E bom, se gostou do vídeo, se inscreve aí no canal para me ajudar, curte aí esse vídeo e um beijão para vocês.